Boa noite, pessoal. Estamos aqui para gravar o 8º episódio do YouCast e agradecendo o nosso editor, Nohan, que nos deu algumas dicas. Eu já vou começar pedindo para vocês curtirem, compartilharem com seus colegas e se inscreverem aqui no YouTube, no canal do Instituto Biratã, tá bom? Obrigada aí, Nohan. E aí, em segundo momento, agradecer o nosso anfitrião, que é o podcast, ou por isso que vocês veem, às vezes, o Sonic. O Sonic aqui atrás, a estantezinha, porque nós estamos na casa do podcast. Agradecendo o nosso patrocinador Improclube e já apresentando canecas Improclube. Então, agora nós temos várias canecas para a gente variar à vontade. Assistam o Coronel Mostarda no Teatro Ruth Escobar, que tá um sucesso. E fazendo aí o convite para todos os que estão nos assistindo. Vão pegar 2 semanas depois, mas dá tempo ainda de assistir a temporada, né? Sim, são 5 sextas de maio, né? Agora 4, que a gente tá na primeira. Tá, vai ter 2 depois na quarta-feira que vai colocar. Então, e a última sexta-feira de maio é uma ponte de feriado. Inclusive, a gente quer ir assistir, né, nesse dia. Então, quem quiser ganhar um autógrafo nosso, é só ir assistir nesse dia. A ponte do feriado do Corpus Christi na sexta-feira, acho que é 30 ou 31. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 31, é isso mesmo. Então, Coronel Mostarda em cartaz no Teatro Ruth Escobar, e o grupo de teatro é Improclube, tá? E o Arthur, claro, faz parte aí do elenco. Então, faço umas pontas ali pra galerinha ficar mais animada, assim, né? Pra ter público. Só ilustra, abajur no palco, né? E aí, para quem quiser comprar ingresso lá, Improclube, tá bom? Vamos lá, vamos começar, porque nosso tempo é curto. Primeiro bloco, o Arthur vai falar sobre a escuta gerando conexão entre os seres humanos. É isso, Arthur? Exatamente. Eu tive essa ideia de falar sobre esse tema, aproveitando, né, que essa semana tá tendo todo esse movimento aí, por causa das enchentes, né, do Rio Grande do Sul. E aí eu achei um tema muito interessante, porque há vários anos, né, que eu presto atenção na conexão humana mesmo. Eu tenho um olhar muito crítico em relação à humanidade, porque eu vejo que a enorme maioria dos problemas que a humanidade sofre ultimamente é justamente por falta de conexão, tanto consigo quanto com o outro, né? E com a natureza, e com o universo. Falta de conexão mesmo. E a conexão só é possível através da escuta, né? E da presença. Então, sempre acontece, né? Chuva, desabamento, tempestade, terremoto. Isso acontece. A gente vive num planeta que tem isso, né? Mas essa do Rio Grande do Sul, por ser muito gigante, eu tô vendo uma mobilização das pessoas muito interessante. Porque infelizmente o Brasil, esse país maravilhoso e terrível, ele tem esse problema que é a polarização política. Eu tenho horror à política, eu tenho nojo à política, eu tenho aversão à política, porque a política é justamente a principal fonte de separação. Eu considero a política um fenômeno distanciador, ao invés de ser um fenômeno agregador, comunicador. Então, quando isso é em qualquer tempo, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, toda vez que a gente coloca um rótulo em alguém, isso imediatamente me faz com que eu não precise escutar essa pessoa, né? O Léo Buscaglia, ele dá um exemplo muito legal, né? Que ele era
Ele era de família italiana que foi morar nos Estados Unidos, né? E aí eles chamavam ele de um monte de nomes ali, de fazer um bullying ali com ele, né? E ele sempre falou isso. Todo mundo me chamava desse nome e isso já era o suficiente. Isso para eles já me conheciam. Porque eles falavam, é italiano. Isso era mal visto lá, então pronto. Tá ali feito o italiano. Isso é um fenômeno o quê? Distanciador, é um fenômeno paralisador. É um fenômeno reforçador de ego. Ao invés de ser um fenômeno reforçador de self, ser um fenômeno modificador, um fenômeno que causa troca, né? Que é a coisa mais fundamental para a existência humana, é troca, né? A gente está trocando tudo o tempo inteiro com o universo, com as outras pessoas, a gente está se modificando. Então, quando a gente joga uma coisa pro outro e paralisa o outro, a gente paralisa não só a nossa relação com o outro, mas paralisa a nossa relação consigo e com o mundo, né? Então, eu tô achando muito interessante isso que está acontecendo no Brasil, porque essas barreiras estão sendo quebradas pela necessidade. A necessidade está tão grande que essas barreiras estão sendo quebradas. Então, tem todo tipo de gente que estaria separada em outros momentos, mas tem todo tipo de gente unido em uma causa em comum. E o problema é esse, é que a humanidade está num estágio meio atrasado, porque só se une em situações que dão uma puta de uma merda. Aí, não, então beleza, então vamos parar de putaria e aí a gente vai se unir, né? E eu sempre falo uma coisa sobre escuta e conexão que eu acho fundamental. A humanidade tá nesse jeito ruim. Olhando o pior da humanidade, a humanidade tá dessa forma porque perdeu a capacidade de discordar e continuar escutando. Eu vejo muito claramente isso. Se a gente discorda e continuar escutando o outro, a gente conseguiria resolver de alguma forma. Não é necessariamente concordar, a gente não precisa concordar. Mas se a gente escutar o outro, a gente continua vendo humanidade no outro. A gente continua vendo por que o outro pensa dessa forma. Quando a gente escuta o outro, a gente é capaz de perceber o que a gente tem em comum, o que nos une e não só o que nos afasta. Exatamente. Por exemplo, falando em termos de política, o que a gente pode concordar, seja em que aspecto for, em que lado se esteja, ou em que partido, todo mundo concorda nas necessidades do que o povo precisa. Exato. O povo precisa de mais emprego, de segurança, né? Melhor transporte, educação, pelo amor de Deus. Lazer, né? cultura. Lazer, cultura. Isso aí todo mundo concorda. Então, se começasse disso, bom, a gente precisa trazer tudo isso. Como é que nós vamos fazer? Exato. Como é que nós vamos fazer? Né? Nós. Justamente. Aí seria já um outro estágio, né, da humanidade. E é muito simples. É muito óbvio. É o que tá acontecendo na enchente agora. Tá acontecendo. Pô, eles precisam de comida. Meu, vamos aí, né? Todo mundo tá assim. Nesses momentos, ninguém tá preocupado em perguntar qual é seu partido político, qual é a sua definição, qual time você torce, ou qual a sua identitária, né? Coisa, né? Ninguém está preocupado com nada disso. O sangue de todo mundo é vermelho, somos todos humanos, né? E vamos nos ajudar, né? Porque é uma situação que precisa, né? Incluindo aí na questão da ajuda aos próprios animais, né? Sim. Porque dentre as coisas que eles estão precisando de água, por exemplo, é água para as pessoas, água para os animais. Estão pedindo ração para gato, para cachorro, junto com as questões das doações que as pessoas estão fazendo, né? Sim. Porque os animais estão sendo resgatados também e as pessoas têm uma conexão muito grande, né? Com esse tipo de situação, um animal abandonado, um animal que de repente até estava protegendo alguém, né? Sim. Então... Isso que é legal, né? A escuta não para no ser humano. A escuta é de si, do outro, vai e da natureza, meio do ambiente, do universo. ecossistema que você está, né? Exatamente. Todo, né? o todo é afetado. Quando a gente tem escuta, a gente consegue perceber a unicidade. Eu faço parte de um todo, e ao fazer parte desse todo, primeiro que eu me sinto muito bem. Cara, a gente se sente tão bem quando a gente está íntegro junto
com algo, né? É. E são os momentos que a gente se sente mais feliz, né? E isso é uma realidade física mesmo, não é só um fenômeno, ai, nossa, muito espiritual, muito namastê. Não, É físico. Quando você entra no mar e você sabe, por exemplo, que a composição da água do mar, os sais e os líquidos são muito compatíveis com a composição do sangue, quer dizer, o mar está dentro de você e você está dentro do mar, né? Você está pisando na terra, você sabe que todos os minerais que estão dentro de você vieram da terra, né? Sim. Então a terra está em você e você está na terra. É. Você está no topo de uma montanha, aquele vento maravilhoso, e esse vento está dentro de você quando você respira. Então o vento está dentro de você e você está no domínio dele. É tudo sobre isso, né? Isso. Isso A sensação é a do dádiva. todo, É a dádiva, né? Dar, receber, retribuir. Sim. E quando a dádiva acontece, eu percebo que a falta de troca, o distanciamento, a falta de escuta, a falta de troca, geram roubo. Né? O único jeito, essa galera que tá roubando dinheiro de vaquinha, tá roubando barco. Tem gente que tá invadindo as casas para roubar, pelo Exato. amor de Deus, Exato. gente. Essa galera que tá roubando Que é isso? tá distanciado, tá separado. Ele se vê completamente separado do outro. Ele não se identifica, né? Agora, alguém que tá conectado com o outro imediatamente vai gerar dádiva. Sim. Vai gerar troca, porque é o que a gente tem de melhor. O melhor da humanidade é troca, né? E eu lembro muito daquela... alguns casos acontecem, né? Por exemplo, que eu vou ajudar alguém na rua, né? Outro dia chegou um professor pra mim. O professor, eu ia falar dele. Isso é maravilhoso. E aí, o Ariosmar é o nome dele, eu lembrei agora. E o cara chegou, tava indo fazer uma aula de improvisação lá em São Paulo, e o cara chegou e falou assim... tava muita gente passando na rua, e ele chegou, e eu olhei no olho dele, e ele... você pode me dar uma ajuda? Eu falei, o que você precisa? Me fala aí, qual que é o seu nome? Eu parei realmente pra falar com ele. Aí a primeira coisa que ele me falou foi, obrigado. Ele falou, muito obrigado por você, primeiro, ter parado, segundo, ter olhado no meu olho e ter realmente me escutado. Isso já foi o primeiro ajuda. Já foi o primeiro passo, né? A pessoa se sente vista, né? E aí ele falou, cara, eu sou professor, fui despejado aí do lugar onde eu tava, tô morando na rua com minhas filhas e tal. E uma história ferrada, assim. E aí... Morando na rua com as filhas, cara. Exato. Olha e tava situação. indo chover, assim, tava bem cabuloso aquele dia. E aí, naquele momento, assim, eu parei e eu falei o que eu tenho pra oferecer pra essa pessoa. Eu fiz uma análise muito sincera. O que eu tenho pra oferecer pra essa pessoa? E aí eu percebi que eu tinha eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Entende? Eu tinha, tipo, cara, acho que R$2, R$3. Isso não ia ser uma... Nossa, que ajuda substancial que eu vou mudar a vida desse cara. Não, eu tinha, tipo, R$3 e eu. Tá ligado? E eu falei, cara, é o que eu tenho. Eu vou, né, fazer tudo que eu tenho. Então eu dei R$3 pra ele, troquei uma ideia, tentei trazer esperança pra ele. Eu sou uma pessoa de muita esperança. Eu tentei jogar o que eu tenho de bom pra ele, né? E ele me trouxe essa vivência. Foi uma troca. Ele me trouxe essa vivência pra eu estar contando isso hoje, né? Teve outra vez que um cara catador de lata, assim, eu tava no ponto de ônibus, catador de lata, assim, com um sacão de lata nas costas, assim, trazendo. Pai, ele pediu, alguém tem dinheiro? Eu preciso completar, eu tô faltando R$2 pra eu completar, pra eu conseguir almoçar. Alguém pode me dar? Aí, eu não tinha nada mesmo aquele dia, nada. E só que eu parei e olhei no olho dele, mais uma vez, perguntei o nome, comecei a trocar ideia com o cara. E aí tinha uma pessoa do meu lado que deu R$2 pra ele. Ele, obrigado. E continuou conversando, porque o que ele tava querendo ele tava muito mais carente de humanidade do que de dinheiro. Sim. Percebe? Sim. Então, eu acho muito interessante esses fenômenos que são conectivos, né? Sempre gera dádiva. Sim. E a questão, eu acho, Depois eu falo. Nesse contexto, você sempre pensar que ninguém está
maior ou menor porque tem mais ou tem menos, né? Uhum. Você se sente tão recompensado de poder fazer alguma coisa quanto a pessoa se sente bem de ter recebido. E quem recebeu, É. né? Porque no Quando é ciclo uma da troca, dádiva... ninguém Não, tá foi uma devendo troca, e ninguém exato, recebe, porque né? tem a ver até com o meu terceiro bloco, né? É, O terceiro então. bloco de hoje. Não tem esse menos e mais, quem tem mais, quem tem menos. É uma situação que o ser humano, eu acho que anseia. O que Sim. me vem, que a gente já comentou, é que nós vivemos hoje num momento de muita busca, muita oferta por conforto físico. Uhum. E o conforto excessivo, ele mata o espírito humano, né? Boa. Porque é onde Vai você meter. vai ter toda essa questão do ego, eu, porque eu tô no conforto. Quando tava Né? todo mundo confortável, tava todo mundo separado. Exato. Agora que aconteceu, E nesse momento Né? que não tem rico nem tem pobre lá, pessoas de todo tipo perderam casas, né? Sim. E as outras que puderam fazer alguma coisa saíram espontaneamente do seu conforto, exato. porque o conforto excessivo é o que divide, Sim. né? E aí elas estão procurando no desconforto a ajuda para o outro, Sim. né? O universo trabalha com osmose, né? Vamos- Quando existe troca, não existe parede, né? E dá um aqui tem equilíbrio. mais, aqui tem... Exato. Equilibra. É sempre... Equilibra. Nenhum sistema é estanque. É. Tem um filme muito bom que me lembrou isso que você estava falando, do morador de rua, que ele se chama Somos Todos Iguais. É um filme maravilhoso, né? E tem uma cena muito legal que é sobre um casal que participa de um programa desses que tem nos Estados Unidos, de servir refeições para moradores de rua e tal. Legal. E aí tem um morador de rua especificamente, que não vou dar spoiler do filme, mas tem uma hora que ele pergunta pro cara, e o cara era muito rico, esse cara, ele tinha muito dinheiro. E ele ajudava tudo, mas ele não tinha essa identificação. Ele ajudava financeiramente, mas não se identificava. Não se entregava, né? Ele não ia falar com as pessoas, ele era meio arredio, assim. Uhum. E aí, esse morador de rua, ele chega para esse cara assim, ele pergunta: vou te perguntar uma coisa, quando você dá R$ 5 ou R$ 10 para um morador de rua, para ele comprar um prato de comida, o que você acha que você realmente está fazendo por ele? Se você oferecer só o dinheiro, não é grande coisa, ele vai comer aquele dia, no outro dia já era. Mas o que realmente importa é quando você olha no olho dele e você o vê como um ser humano, e você está um ser humano ajudando outro ser humano. Então é exatamente isso que a gente estava falando. Como é que É o eu te vejo, É. como diz no filme Avatar, Avatar. né? Eu Sim. vejo você, Eu a vejo síntese você. da escuta. Exatamente. Então, É que quer a gente dizer, fala escuta que não é audição. É. O vejo é uma outra forma de toda fazer escuta, né? vez que eu vou ajudar alguém, eu faço questão de fazer isso. Como é que você... eu escuto realmente, eu escuto a história que a pessoa tem para contar, né? E eu sei, quando é pedinte profissional, eu percebo de longe. Isso também é Sim. escuta. Isso também é percepção. E uma coisa que tudo bem que é ficção, mas aquele filme O Dia Depois de Amanhã, o cara é O Dia Depois de Amanhã, O Dia que a Terra o Parou, Dia que a Terra Parou. com o Keanu Reeves. Não. Não? O da enchente, que eles vão para a biblioteca. Ah, É tá. o dia que a Terra Né, parou mesmo. Não. Não, Não, é o o dia dia depois de depois de amanhã. amanhã. E o morador de rua que tá com o cachorro, Boa. inicialmente não deixam nem ele ficar parado no prédio do menino. Da biblioteca. Do menino. No menino. Ele para na frente do prédio do menino e o cara manda ele sair e depois na biblioteca também não querem deixar o cachorro entrar, né? Mas assim, ele ensina várias coisas de como sobreviver. Papel na roupa, que é para se isolar do frio, a questão de que no lixo sempre tem alguma coisa de comida, né? Então, ele é claro, é ficção e tudo mais. Sim. Mas, assim, uma pessoa que, às vezes, entre aspas também, não tem uma educação, não tem uma educação formal, mas tem uma vivência
ela ajuda muito nesse momento do desconforto, porque é o momento que os meninos lá falam, a menina fala, né? Eu estudei, me preparei minha vida inteira para um futuro que não vai mais existir. Sim. Então, é uma situação, né, assim, para um jovem, caramba, acabou o futuro. E esse é um cara que ele tá ali, ele leva o cachorro, fala e tal, ele dá um alento até para eles, né? Mostra uma outra coisa, porque ele tem experiência de vida. Então, também quando a gente elimina pessoas, essa não tem nada para me oferecer. Né? Você tá rotulando. Você está rotulando e você está exatamente tirando, às vezes, algo que... desconsiderando algo que, às vezes, é o melhor que a pessoa poderia oferecer numa situação ou para você mesmo, né? Sim. Até um próprio preconceito que hoje existe em relação a pessoas ricas. Sim. Porque hoje, graças a quem tem lancha, quem tem jet ski... Quem Sim. tem barco, eles estão indo lá ajudar. Sim. E graças a Deus que essas pessoas têm esse dinheiro. Vamos agradecer todo o dinheiro que essas pessoas têm. O Luciano Hang, que mandou caminhões e caminhões de mantimento, helicóptero. O Pablo Marçal. Até ele mesmo, né? Tá lá ajudando. Enviou caminhões também de mantimentos. Então, a gente revê um monte de preconceitos nessas horas, né? Acho maravilhoso isso. Exato. Acho maravilhoso. O Pablo Marçal foi um ótimo exemplo. Né? Foi. Pô, mano, foi. Eu vi os vídeos desse cara e falei, nossa, mano, pois que merda que esse maluco tá fazendo. Quando a gente aí ele vai e faz um bagulho bom. Pois é. Mas sabe que humildade. Sabe que a gente sempre fala sobre isso. A pessoa que ela é grande, a pessoa que ela é forte, ela, da mesma forma como ela erra muito, às vezes, porque é forte, aí a pessoa, quando é para acertar, ela também acerta muito, entendeu? É interessante. Eu acho que vai mudar muita coisa para ele, assim, para melhor. A própria imagem das pessoas em relação a ele, né? Quebra um pouco aquele fluxo que andava fica detonando o cara, detonando, né? Exatamente, e ele ser detonado, né? E às vezes a gente esquece de agradecer as pessoas que têm condição de ajudar. Né? Às vezes é uma oportunidade para ele mesmo, né? Para a pessoa também de se sentir útil, né? O Despertar de uma Paixão, que a gente já falou, né? Que a moça era super rica, vivia super no luxo, mas era fútil. Sim. Então ela se perdeu dela mesma. Sim. E aí quando ela vai fazer, né, obra de caridade, quando ela vai fazer as coisas humanitárias, né? Ela encontra quem ela é. O melhor dela. E sai do conforto. Tem uma coisa muito legal também nessa questão da dádiva, que nem sempre isso está atrelado a dinheiro ou coisas materiais. Nessa coisa de olhar no olho e ver o outro. Eu vou até dar um exemplo que é muito legal. Eu sempre reparo nas pessoas que estão no comércio, atendendo a gente, tudo. Quem atende bem, quem atende mal eu já nem volto mais, né? Porque, cara, comércio atender mal ninguém merece. Mas, por exemplo, lá no Varejão, tem uma menina que trabalha no caixa que ela tá sempre sorrindo, sempre. E ela atende super bem, aquele sorrisão e tal. E aí, essa semana eu fui lá, ela tava meio quietinha, meio amuada. Aí eu olhei para ela e falei, e aí, tudo bem e tal? O que você tem, né? É o oi, tudo bem de verdade, né? Não é... É de verdade, perguntando. E aí, tá tudo bem? Você tá sempre sorrindo. Ela falou, não, tô meio cansada, não quis falar no assunto. Eu falei, a gente tem um Instagram aí do Instituto Biratã, tem um monte de palestras legais, tem um monte de coisa que talvez te interesse, né? Para dar um up. Aí marquei para ela no papel. Para ela ver, eu falei do podcast, né? Porque às vezes a pessoa está precisando ter uma outra perspectiva para encarar algum problema, alguma coisa. Mas o essencial é isso, né? É você olhar o outro de verdade. De verdade. Não só, oi, tudo bem e me esquece. É isso. Eu queria que você contasse aquela história da São viúva. Tomé. Da viúva. Não, de São Tomé é bom. De São Tomé, mas eu vou falar isso na mediunidade hoje. Boa. A história da viúva, cara. O óbulo da viúva? Óbulo. Eu tinha acabado de pensar do óbulo da viúva. Deixa eu só anotar aqui, senão eu vou esquecer. É uma que eu achei muito legal, cara. Que a gente tava falando exatamente sobre isso aquele dia lá que
que eu voltei de São Paulo. Eu ia emendar essa do óbolo da viúva quando você falou que só tinha R$ 3. Então, porque foi o que aconteceu É naquele exatamente dia, né? isso. E aquele dia foi um dos dias mais radiantes que eu consigo lembrar da minha vida, assim. Do professor? Eu acordei cedo, aí, puta, um puta de um sol, eu agradeci o sol, tava maravilhoso, fui olhando pra todas as pessoas na rua, e as pessoas me viam de forma diferente, foi um dia muito mágico, assim. E aí eu cheguei em casa, você contou essa história, fez um capítulo mágico, assim, Então, o óbolo da viúva é uma passagem do Evangelho, eu não tenho certeza, mas eu acho que é de São Lucas, onde o Mestre Jesus estava ensinando, né, os seus discípulos perto de uma fonte onde as pessoas jogavam ou depositavam ofertas, né, de dinheiro para os pobres. E aí chegavam, como sempre, né? O Mestre Jesus sempre apontava, né? Tinha os fariseus que eram ricos e gostavam de ostentar, né? Ostentar as virtudes. Então eles depositavam grandes somas e tal, e aí saíam anunciando: olha, eu depositei 200 denários. Aí chegava o outro, queria fazer mais bonito. Não, mas peraí, Ibrahim, você só depositou 200. O Shimuel aqui vai depositar 300, só para ostentar. Isso é muito bom. E aí chega uma viúva muito, muito, muito pobre e deposita uma moedinha, um denário. E aí o Mestre Jesus se admira daquilo e fala: olha lá, essa aí foi a que depositou mais do que todo mundo, porque ela deu de si tudo que ela tinha naquele momento. Ela entregou tudo. E os outros, para eles, aquele montante não queria dizer nada. Então ele quer dizer o quê? Que o que importa mais não é a quantia, é o gesto. Então essa aí é a passagem do óbolo da viúva. E isso é muito legal porque é uma das coisas que mais me incomoda quando a gente vai falar de humanidade, quando a gente vai falar de generosidade. O que me incomoda é a hipocrisia. Eu começo a ver a galera assim, né? Câmera desligada. Oi, gente, tudo bem? Hoje tá aqui, pra você, tá? Pode pegar, não fique amuado, não. Tá, olha, eu fiz de coração, tá? Sai daqui, pobre, arrogante. Pobre! A hipocrisia, a pessoa que ela faz para os outros verem, é tipo assim, é como se ela não estivesse fazendo, né? Mas, ao mesmo tempo, isso gerou um certo preconceito contra pessoas ricas, né? E o que o Mestre Jesus quis dizer é na questão da pessoa tá fazendo de coração, porque tem muita gente que tem muito dinheiro e ajuda de verdade pessoas. Então, mas esse é o ponto, é o papinho. Exato. O problema é o papinho. É a ostentação. Exato. Que o Mestre Jesus estava Ele condenando ostentar. Olha o que o Whindersson né? tá fazendo. Claro. Caraca, mano, ele tá fazendo muita coisa grande, foda. assim, de todos os canais que eu sigo de crochê, a comediante, todo mundo, lojas que a gente compra, todo mundo fazendo, se mobilizando, né? E às vezes, a parte boa é assim, tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e ajudam muita gente. Isso. E ajuda de coração. Sim, né? exato. Às vezes, para ela, realmente, aquilo não é tanto. Mas ela está ajudando no coração, ela está dando dinheiro com algo acrescido de um sentimento, né? Sim. E o problema é a pessoa dar o dinheiro, às vezes até uma quantia grande, mas ela só vem vestida de ostentação, né? É pura promoção pessoal. Promoção pessoal, Eu vou focalizar, pontuar uma coisa também que eu acho que nesse sentido vem muito a calhar. A gente está fixando os dois extremos, né? Quem tem muito e quem tem pouco, mas a grande maioria das pessoas que está ali nesse meio do campo, muitas vezes, por falta de escuta, por falta de estar com os olhos abertos, os ouvidos e a percepção e o coração, né, aberto, eles não veem essas possibilidades de ajudar com pouca coisa, porque, cara, pensa bem, quanto é que qualquer pessoa aí gasta numa baladinha hoje em dia, né? Quanto é? R$200? R$300? 200, 300. Numa balada? Entendeu? Quer dizer, cervejinha, ou então
não vai lá, churrasquinho, fim de semana, você vai gastar quanto? A mesma coisa, entendeu? E aí, então, você não tem 10 reais para alguém comprar uma quentinha? Claro que tem, entendeu? Mas a questão não é só o ter, é o coração querer fazer aquilo. É você se identificar com o outro. E todo mundo tem condição de ajudar um pouco. Não precisa muito. O pouco no dia a dia que é legal. Falando, né? Que cada um. O pouco no dia a dia. Fazendo. É que esse momento é um momento que quem tem e pode, né, faça. Ah, sim, mesmo, e tem gente que né? pode muito, né? Tem gente que tem muito. Eu vi hoje para ajudar. E é uma alegria, político né? pedindo precisava ter 14 mil de hoje para amanhã para comprar um caminhão de água, porque não tem água para as pessoas beberem e para as crianças, para os animais não tem água, né? Porque a água está suja e tal, contaminada. E não vamos esquecer da dádiva da oração, hein, pessoal? Também. Que essa é de graça, hein? Essa é boa. Ó, todo mundo orando aí pelo... Aquele experimento científico, né, que eles fizeram. Eu mencionei aqui uma vez que tem experimentos científicos que eles juntam 200, 300 pessoas para fazer oração sobre um determinado bairro. Era um bairro violento lá dos Estados Unidos. Então, naquela noite, todo mundo fez orações em determinado horário pela paz. E constatou-se uma queda de 70% nos crimes violentos daquela região. Então, imagina se todo o povo brasileiro, entendeu? Além de ajudar, não é para parar de ajudar, pelo amor de Deus, hein? Mas, assim, também com as orações. Né, da ajuda à oração. Fortalecer, reconfortar as pessoas que perderam seus bens, que perderam seus familiares, ajudar a reconstruir, né, ter aquela paz interior, aquela força interior para reconstruir tudo. Sim. Então, e cada coisa que você tirar do seu armário. E a oração pode ajudar no clima também, olha, não é brincadeira não, hein? Cada coisa que for tirar do armário, né, você pega na mão e deseja que aquilo mude ou ajude aquela pessoa que vai receber aquela doação, né? Seja o que for que você estiver doando. E tem uma coisa que eu proponho, para finalizar, eu gosto de propor exercício, né, para as pessoas que estão escutando. Isso é uma coisa que eu proponho no meu curso. E eu acho muito legal propor. Qual curso? No Improvisem! O curso de escuta e presença. Você vai lançar um curso agora, né? Vou lançar um curso. Bem casual, né? Os 5 inscritos aqui do canal, eles já estão participando. O que eu tava falando mesmo? O exercício. Eu sou um TDAH. O exercício que eu proponho sempre durante um dia, você se propõe a fazer pequenos milagres naquele dia das pessoas que você encontrar. Pode ser conhecido, pode ser desconhecido, pode ser qualquer coisa. Você vai se propor naquele dia a ficar prestando atenção em todos os lugares que você passar, em todos os ambientes, e você vai tentar se propor a fazer pequenos milagres no dia dos seres que você encontrar. E esse exercício é muito, 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 muito maravilhoso, porque normalmente as pessoas não aguentam fazer só um dia, então elas começam a fazer sempre, porque é uma sensação maravilhosa, esse fazer desinteressado, o servir a algo ou alguém é uma coisa que muda completamente a vida das pessoas. E aí, esse exercício eu acho que é uma coisa muito legal, por quê? Porque ele primeiro abre a escuta e abre a presença para as coisas que estão ao seu redor, para as pessoas, para os seres que estão ao seu redor, e abre a sua escuta e sua presença para as bênçãos que estão ao seu redor, para os tesouros que estão ao seu redor. O que você pode compartilhar de si, o que você pode servir ao outro, e inclusive pessoas conhecidas, sabe? Teve um dia que eu me propus a fazer esse exercício, e aí eu acordei um pouco mais cedo, fui lá embaixo, comprei pão e fiz um puta café da manhã pra vocês, sabe? É uma coisa muito simples, muito imbecil, mas que é um pequeno milagre, entende? E vocês
podem até não se lembrar, mas eu Eu lembro. lembro. Você percebe? Eu lembro bem, sim. Ainda bem se tratando de refeição, eu É, sempre lembro. exato. às vezes ele me deixava bilhetinhos também. antes de ir Eu trabalhar. gosto de fazer comida pras pessoas e por aí vai. Se proponha a fazer isso que você vai ver o milagre que é no seu dia. É. Porque, veja só, cada ser que você encontrar recebeu um milagre. Você presenciou um dia inteiro de milagre. Então quem Sim. tá com mais milagre é você. É você, sem dúvida. Entende? É muito Sim. maravilhoso. Esse exercício é muito incrível, principalmente para quem fica muito facilmente deprimido. Esse Ótimo. exercício é maravilhoso. Vai engatar com o filme a dica de filme, né? Ele esqueceu qual é o filme. Amor Além da Vida. Dica de filme. É que eu falei do outro filme e você... É, já falamos Me vários filmes confundiu, hoje, é. né? Dica de filme. Amor Além da Vida. Esse filme é muito bom. É uma abordagem bem interessante sobre vida após a morte do corpo físico, né? Porque não existe morte, né? Existe só quando você está usando o corpo físico, quando você não está usando o corpo físico. Então, é um filme muito legal que fala sobre um caso, né? Conta um caso de um médico que morre num acidente e aí ele vai pro plano espiritual e ele vai procurar os familiares dele, né? Vai encontrando um por um. É muito legal, muito legal. Tem umas coisas metafóricas, lógico, que é uma Licença poética, né? licença poética, mas não é tudo ao pé da letra. Mas no contexto passa por algumas. O filme mostra diversas regiões umbralinas, também infernais. Mostra um guardião em ação, né? Que a gente chama de Exu aqui. Mostra um guardião que vai conduzindo ele pelas regiões infernais. É muito bacana. Um filme que tem muita sabedoria ali. Então, E é legal que mostra o looping também, né? Sim. No que o Ricardo fala, né? Que no inferno só queimo eu, só quem moeda. né? Porque é isso, mostra o looping paralisador da pessoa que tá lá. Ela nunca escuta. A suicida, né? Ela nunca escuta quem tá tentando tirar ela de lá. Claro. Porque Mas o não que dá faz, spoiler. o que faz sair é justamente a escuta. É o abrir. Quando acontece algo tão impactante que ela abre o casulo, né? Exatamente. E tem uma questão também das pessoas não darem tudo como perdido, né? No caso ali, né? Total. Acreditarem na possibilidade de um milagre mesmo. Sim. Que no caso ali era, não vai, você não vai conseguir, não vai adiantar. E as pessoas acreditarem na questão do milagre, né? Já. Certo? Agora. Amor Além da Vida, com o Robin Williams. Isso. Então, se você está gostando, é bom, né? Tá gostando no nosso YouCast, não nos segue, aproveita para seguir o canal, né? Se inscreva. Inscreva-se no canal. Curta, comente, Curta, compartilhe. Compartilhe, Ó, comente, aprendi. mande suas perguntas também. O Nohan falou que é para fazer isso a cada bloco. Agora eu lembrei. Obrigada, Mas Nohan. é bom mesmo. E aí, o segundo bloco hoje, o tema é mediunidade. Continuando, tem um universo, né, de coisas para Nossa falar. Senhora. E coisas ainda que não foram nem pensadas, né, ou faladas. E aí, Eu vou. Meu Agora pai falando tá- de mediunidade é a mesma coisa do eu falando de escuta, né? Não, nossa. E são, inclusive, tipos de escuta É. diferentes. A mediunidade é uma escuta espiritual. Sim, né? exatamente. É muito legal isso, acho muito impressionante. Lembrando que nós vamos começar agora, nas próximas semanas, um curso maravilhoso, imperdível, completíssimo, sobre tudo que você sempre quis saber sobre espiritualidade, vida após a morte, reencarnação, karma e dharma, situações infernais, redenção, expansão da consciência. Vamos depois fazer um módulo inteirinho sobre todas as questões que envolvem a mediunidade, tanto na teoria quanto na prática, desenvolvimento mediúnico, capacidades psíquicas. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreva porque vai ser muito bom.
E eu vou começar hoje uma coisa que eu tinha prometido no podcast passado, que era a citação literal, né, da passagem bíblica. Sim, mediunidade na Bíblia, claro que tem. Tem várias passagens, mas essa aqui é a mais pedagógica que eu uso no curso. Então, é 1 Coríntios 12, epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 12. Então, no versículo 4, né, ele diz assim: há uma grande diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? A intenção é a mesma. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, ou seja, o Deus é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha o que isso está dizendo para nós. Ele não está falando há diversidade de dons, mas só na religião A, B, C ou D é que vai ter esses dons mediúnicos. Ele está falando demônio, né? Ele não está falando isso, não. Ele está falando o contrário, tá? Ele está falando assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Deus é o mesmo para todos. E há diversidade de operações, né, de jeitos de manifestar a mediunidade, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, independente de religião. Então isso é uma coisa fantástica que eu queria começar pontuando aqui. Tá? Que é justamente o que a gente estava falando de escuta, né? Exato. A minha tá certa, do outro... Veja, se assim. Deus é o mesmo e o espírito humano é o mesmo, né? Todo mundo tem espírito que é criado por Deus e faz parte da criação divina. Então não tem porquê, né? E aí ele fala assim: a manifestação do espírito é dada a cada um para aquilo que for mais útil, ou seja, para servir. A mediunidade é para servir ao sagrado. Como é que a gente serve ao sagrado? Deus não precisa que eu vá lá, né? Onde, dá uma consulta. Né? Vou dar consulta a Deus ou aos orixás ou aos santos. Não. A gente serve ao sagrado servindo ao próximo, ajudando as pessoas ao nosso redor, né? É dessa forma que a gente serve. Então ele diz assim: porque a um é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da ciência. Isso aqui é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem direito. No curso eu vou falar sobre tudo isso aqui. Palavra da sabedoria é, por exemplo, chega uma pessoa para você e fala: eu tô com um problema assim assado, ou tô com uma doença assim assado. E aí vem a palavra da sabedoria e você sabe exatamente o que dizer para essa pessoa para ajudar essa pessoa. Ou você passa as ervas que ela precisa, ou os banhos, ou o que for. Ou para resolver o problema. Já a palavra da ciência, que em outras Bíblias é a palavra do conhecimento, eles vão às vezes fazendo essas traduções mais moderninhas, né? A palavra da ciência ou a palavra do conhecimento é quando você adivinha alguma coisa, né, sobre a pessoa. Então a pessoa chega ou no centro espírita, ou no terreiro, ou mesmo o pastor evangélico ou sacerdote de outras religiões, e a pessoa chega lá, ele já sabe o que a pessoa está precisando, o que ela está pedindo, o que ela veio falar. Então isso é a palavra do conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, é dado o dom da fé, né? Que aí é aquela fé que move montanhas e tal. A outro, pelo mesmo Espírito, o dom de cura. A outro, a operação de milagres. E a outro, o dom da profecia. A outro é dado o dom de discernir os espíritos, que é
a clarividência, né? Profecia é quando você adivinha alguma coisa que vai acontecer no futuro. Conhecimento é a palavra do presente. Então, uma no presente e outra no futuro. Operação de maravilhas é quando você faz curas, faz milagres, materializa, até mesmo os exorcismos, né? E a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Quando a pessoa fala em outros idiomas ou quando quem está falando de outros idiomas tem que ser interpretado. Mas aí ele termina falando assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Olha que coisa importante isso, tá? Então a gente precisa começar a desmistificar essa questão da mediunidade. Eu, quando era criança, nossa senhora, eu ouvia falar em espiritismo, em umbanda. Eu já tinha pesadelo de noite, eu já ficava com medo. A minha cota de medo e de ver vulto de noite já ia triplicar, só de medo de ouvir falar dessas coisas. Porque era o quê? A ignorância. Né? A ignorância. Aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo. Eu quero falar muito particularmente hoje sobre algumas coisas relativas a esse meu passado não obscuro. Por quê? Porque, como eu já falei um pouquinho no podcast passado, desde pequeno que eu venho com essa mediunidade, vários tipos de mediunidade, né? Então, desde muito cedo, a percepção de quando tinha presenças espirituais ao meu redor, às vezes benéficas e às vezes bem agressivas, a capacidade de perceber os ambientes onde eu me encontrava, se era um ambiente saudável, agradável, um ambiente hostil, a capacidade de perceber e até decifrar o campo energético das pessoas ao meu redor, às vezes muito bom e às vezes totalmente corrompido, né? Tóxico. Então eram coisas que para mim ver mesmo, discernimento de espíritos, como a gente acabou de falar, desde muito cedo. Só que assim, sem nenhuma base, sem nenhuma estrutura, sem nada. Né? Às vezes, por exemplo, a minha avó... minha avó era show de bola. Então ela me levava em todo lugar que ela ia, né? E às vezes tinha uma senhorinha que era uma cabeleireira que trabalhava lá na rua dela mesmo, na casa, sabe essas coisas que tinha antigamente? Hoje ainda tem um pouco, né? Acho que não. Aqui em Santa Isabel tem. Tem, né? Que trabalha em casa. Então reunia toda aquela mulherada da rua e elas ficavam falando e tal. E a minha avó me levava junto, né? Eu ficava brincando lá no quintalzinho. E aí acontecia em lugares assim, ou em comércio e tal, uma pessoa fala, eu tô com problema de fígado, eu tô com isso, eu tô com aquilo. De repente vinha assim na minha mente, você precisa comer tal alimento, fazer, né, usar tal e tal erva. E aí ficava todo mundo com aquela cara, né? Ih, caramba, o que esse moleque tá falando, né? O Arthur Do nada. fez uma dessa, né, com Urtigo uma vez, lembra? Fez? Você lembra? Eu não lembro. Não, você não lembra. Foi. Então, mas o que eu tô falando é que, assim, no geral, quando a gente tem essas capacidades, essas percepções, esses dons, mas não sabe, não tem uma formação, não tem informação e nem formação, é muito angustiante. É muito angustiante, porque você nunca sabe quando você vai passar um medo, né? Eu vivia com medo, até porque, cara, é bizarro. A casa que os meus pais compraram quando eu tinha uns 10 anos era um casarão imenso, 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 imenso. E nos fundos tinha um salão onde o terceiro dono, o proprietário antes, tinha feito um terreiro. E tinha as coisas lá, os fundamentos do terreiro, tudo ali.
Então, o que acontece? Enterrado, né? Só para as pessoas Enterrado entenderem, não dentro, estava lá. Ninguém debaixo sabia do que piso. tinha, né? E ninguém sabia, porque era o terceiro dono antes. Então, o que acontece? Eu cresci ali naquele casarão. Cara, ali o que mais tinha era espírito. Mas era demais, era uma loucura. Então, o que acontece? O médium, ele passa por situações... Igual no filme Sexto Sentido, ele passa por situações angustiantes. Ele tem sempre aquela impressão que alguém está olhando, alguém está perto, às vezes ameaçador, às vezes não. Às vezes a pessoa só está passando e você vê, né? E não sabe o que fazer com aquilo. Então, por causa disso, é que todos os anos a gente tenta fazer um curso lá no Instituto Biratã. E esse curso vai ser o melhor de todos. Podem escrever o que eu estou falando. Então, todas as pessoas que você, ou você mesmo que está ouvindo, ou se você conhece alguém que tem esse problema no momento, né? É um dom, são dons, que ouve vozes, vê vultos, vê espíritos, ou qualquer coisa desse tipo, ou a pessoa que às vezes tem terrores noturnos, não consegue dormir, angústia, depressão, ansiedade, às vezes sem motivo, pode ser essa causa, tá? Então, por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto. E eu queria dar também um testemunho muito legal, porque assim, a gente pensa só no... Estou falando só o lado ruim, né? Quando você não sabe lidar, que você sente medo. Nossa Senhora, eu para subir de noite, quando terminava o filme que eu estava vendo, tinha que apagar a luz e subir a escada para o quarto, cara, era o terror e pânico, porque sempre tinha Egum andando atrás de mim. Era uma coisa fantástica. Então, para a gente não ficar pensando que é só isso, porque a mediunidade é um dom de Deus, é para fazer coisas boas no mundo. Então, eu trouxe um causo que aconteceu lá em São Tomé das Letras e foi muito legal e tem muito a ver com mediunidade. Antes de falar quando foi, eu vou consultar aqui a patroa, porque eu sempre erro as datas. Quando que foi? Ah, já tinha o Alan pequeno. O Alan era pequenininho. Ele Acho que o tinha o Alan quê? tinha Uns 5 anos? O Alan? Tô perguntando. Não, tinha um Foi uns ano. anos atrás. 1 ano, 2. O Arthur que tinha uns Então faz 10 uns... anos. 10, 11. Enfim. Faz muito tempo. Não Era bem mais adiantou fácil, nada. né? Desde o É. começo. Há mais de 10 anos? Há muitos e muitos anos atrás, estávamos nós 4 na maravilhosa cidade de São Tomé das Letras, lá em Minas Gerais. Cidade maravilhosa. Saudades de Minas Gerais. E nós estávamos já bem tarde da noite, assim, porque a gente sempre gosta de caminhar pela cidade à noite. Vai na pirâmide, vai no cruzeiro. Tem uns lugares assim incríveis para você passear à noite. Aquele céu maravilhoso, aquele vento. O Santo Tomé é maravilhoso. E aí a gente estava voltando do passeio noturno, então já, né, bem... Não era um horário social, assim. Andando pela rua e conversando e tal. E aí, de repente, me dá um não sei o que, um impulso. Eu estava passando na frente de uma casa que tinha um portão de ferro fechado. Vocês podem acrescentar detalhes se quiserem, porque vocês estavam junto. E eu não sei, me deu um impulso. Eu fui lá e mexi no trinco e tentei abrir o portão. Eu nunca faço isso. Nunca. Nunca mexo ainda mais tarde da noite. Não sei, cara. É coisa que a espiritualidade vem e toma conta da gente e a gente faz. Isso é mediunidade. Tava escrito na porta. Foi meio bizarro mesmo. Mas tava escrito assim: faz tatuagem de rena. E aí o Arthur falou assim: tatuagem de rena, queria fazer. E você falou assim: será que eles estão atendendo agora? E abriu o negócio. E aí, no que eu mexi na porta e abri um pouquinho, aberto, né? Tava destrancado. E aí eu tive esse impulso, mas o que eu queria frisar é isso, porque
é uma coisa que a espiritualidade vem e te usa como instrumento para ajudar o próximo. Porque quando eu abri um pouquinho a porta, falei, olha, tá aberto. E aí veio o rapaz que trabalhava lá, né? E aí eu comecei a perguntar da tatuagem e tal, e ele acabou falando, que aí eu falei, dá para fazer, não sei o quê, aí pedi para fazer uma acho que foi no Arthur, né? Era o Arthur que queria. O Alan era bebezinho, o Alan tinha um ano. Era tatuagem de rena, aquela que sai depois. Fiz essa aqui, ó. É. Com 10 anos o cara metendo um dragão. E aí quando eu falei que eu queria fazer a tatuagem, ele falou, nossa, cara, você não tem noção, porque eu estava aqui rezando, pedindo de alguma forma que aparecesse uma solução, porque ele estava com uma criança pequena lá e não tinha dinheiro para comprar comida. Era o leite, né? Não tinha dinheiro para comprar leite para o filho pequeno. Então ele estava ali em oração pedindo e a espiritualidade ouviu, né? E eu como, né? Deus me deu esse dom, como para muitos outros também, isso aí. Todo mundo tem alguma forma de mediunidade, né? Mas eu estava aberto para ouvir aquilo, a espiritualidade me usou para fazer esse pequeno milagre. Então foi uma coisa muito legal, assim, porque aí a gente começou a falar e sobre esses pequenos milagres, essas coisas, sincronicidades da vida. Estabelecemos ali uma amizade com o rapaz, muito gente boa, já mostrou o filho pequeno e tal. Então foi uma ocasião muito especial, né? Sim. Graças ao quê? A mediunidade e a gente estar aberto para isso. A escuta espiritual, né? A escuta espiritual. E o legal também de quando vai falar de mediunidade é justamente frisar isso, né? Porque como a gente assiste o Sexto Sentido, a gente assiste esses filmes de terror, que as pessoas veem espíritos, a gente fica com essa imagem de que mediunidade é uma coisa ruim, ou às vezes tem gente que tem imagem de que terreiro é do mal, ou às vezes tem muitas coisas, né? Que fica no imaginário popular, que normalmente são pejorativas, normalmente são negativas. Só que, mano, tanto pra quem recebe, quanto pra quem faz os fenômenos mediúnicos, é uma coisa extremamente maravilhosa e gratificante. Sim. Né? Tanto que, assim, a gente não deixa de incorporar, eu e você, né? A gente não deixa de incorporar no terreiro. Outro dia eu tava com febre e tava lá trabalhando, tava lá incorporando. Sim. E ainda bem que eu incorporei, porque foi uma consulta assim que mudou a vida de um cara lá que foi fazer consulta, entende? Então é extremamente gratificante e transformador a gente ter esse poder para usar... Para servir. Para servir porque ao mesmo tempo que tem toda essa conotação, às vezes, de mal, também tem medo, né? As pessoas que acham que elas são ultra especiais porque tem mediunidade. Tem superpoderes, né? Tem gente que acha. E não é por aí, E aí né? começa o fetiche. Né? Aí, não, que a minha... Olha, eu não posso tomar água porque a minha cigana só toma champanhe. Aí eu não posso... Olha... Sabe? Começam uns fetiches assim que são bem ridículos e acabam também sujando a imagem de outra forma. Sim. Né? De todo mundo que trabalha porque sério, a pessoa né? fala, não, se médium é isso aí, a pessoa que... eu vou pegar esse cara aqui no bar porque minha pombagira quer. Eu vou... Aí começa essas palhaçadas aí, aí fica com a imagem zoada. E acha que a entidade tá ali para servir, né? A pessoa. Por isso que é tão importante o estudo, por isso que é tão importante a leitura, por isso que é tão importante fazer cursos com pessoas sérias. Tem aquele filme que tenham formação. O filme do Arigó, né? Que eu acho maravilhoso, maravilhoso. Acho que ele falou já do Falamos, filme. acho que no... E o do Chico Xavier, né? O filme do Chico Xavier, maravilhoso. É muito legal, também. Porque ele mostra exatamente esse processo... Essa trajetória. Do médium começando, E né? numa época, tanto o Chico Xavier quanto o Arigó começaram numa época que não existia quase informação e muito menos formação. Sim. Então era muito mais difícil de se exercer. Hoje em dia você tem
alguns lugares muito bons mesmo, como o Instituto Biratã, né? Nossa, você já ouviu falar isso aí. Isso é bom, isso aí. E eu ouvi pessoal falar do manda Instituto bem. Biratã. Instituto Biratã. Mas tem o pessoal lá, falando sério, do Wagner Borges, que nessa área aí da espiritualidade também manda muito bem. A gente sabe que o trabalho dele é muito bom e tem vários outros também. E também as pessoas vão muitas vezes atrás de quem é famosinho, não estou falando do Wagner Borges, Uhum. sem analisar a seriedade do trabalho, né? Ah, Ou de quem vai resolver o problema do jeito que Sim. eu quero. Não, mas para desenvolver Né? mediunidade, as pessoas Sim, querem sim, ir. sim. Quando o Rubens Saraceni era vivo, nossa, o terreiro dele enchia de gente, porque as pessoas queriam falar que estavam no terreiro do Rubens Saraceni, né? Sim. Pela fama, porque Pelo às vezes status. nem conhecia direito e nem nada. E pelo gente, às status, vezes, que não é médium de incorporação e quer ser. incorporar, Tem muita exato, coisa, né? Que aí, justamente vai ao contrário do que é, porque a mediunidade de incorporação é justamente você ter a capacidade de romper com o seu ego Exatamente. para dar lugar a outro ser que não é você. Para ele Exatamente. fazer um monte de coisa, fazer cura. Outra individualidade. Né? E aí a pessoa começa a exaltar o próprio ego a partir do Por que isso, seria o não ego. Por Nunca isso vai é ser, que, né? é que o médium, que ele começa a ficar vaidoso, ele vai forçosamente perder o contato. Que é o que aconteceu com o João de Deus, por Porque exemplo. ele Né? perde Que ele era o um contato. puto de um médium de cura, e aí ele começa a ficar engrandecido com o próprio ego e perde Porque engrandecendo o ego, a sua vibração se torna incompatível com a dos guias. É. O que você precisa para uma boa incorporação, fundamentalmente, é mandar sua mente calar a boca, parar de falar e deixar o seu ego de lado. Tentar pular fora do ego e deixar o espaço para o guia. A mediunidade de incorporação, ela é uma das que dá mais trabalho assim para desenvolver lá nos cursos. Se você pegar, por exemplo, clarividência, visão remota, clareaudiência, psicometria, é bem mais tranquilo. E lembrando sempre que todo ser humano, a todo mundo, tem as suas capacidades, os seus dons. Então o que a gente não pode, assim, é pôr na listinha, mas eu quero porque eu quero ser médium de incorporação. Não, mas Deus te deu a clarividência, Deus te deu o dom da profecia, ou o dom da cura. Mas eu quero incorporar. Não, porque incorporar é o cara que aparece. Incorporar é o cara que sofre mais também. Sim. Né? A galera Porque acha que é um status. A doação de energia vital é muito grande. Então não é fácil, E a questão também, por exemplo, que eu penso... Nem tudo são flores. É o oráculo, né? Então as pessoas também criam um fetiche ou um poder da questão do oráculo. E é uma responsabilidade, né? Sim. Porque cansa você saber da vida dos outros, na verdade, né? Eu dou graças a Deus quando os guias me apagam geral e eu não fico sabendo de nada. Nas consultas, né? Eu tô Nas falando de consultas. oráculo, quem lê carta e tá, tudo mais. Que também tem isso da pessoa achar que ela vai... ela é o poder na vida dos outros, né? Não, é só uma condução. E outra coisa, de quem gosta de ler, que alguém leia para si. A carta não muda a situação. Né? Não adianta você ficar lendo. Eu tive uma época uma cliente, ela queria ler carta 2 vezes por mês, mas ela não mudava. A carta não dá outra coisa? Não vai dar. Enquanto você não mudar, é como ir no médico por causa de uma doença e só ficar fazendo a consulta e nunca fazer o tratamento. Aí você faz o exame e está com o mesmo problema. O médico é ruim. Troca de médico. Você não mudou. Você não fez o tratamento, né? O que adianta? Exatamente. E quando começa o curso? Então, hoje é dia... Que dia é hoje? 8. Sim. Dia 8, né? Isso. Então, deve começar daqui uma semana, 10 dias, tem a aula inaugural. Tá. Acho que a Laura está definindo ainda a data exata. Porque esse aqui só vai para o ar daqui 2 semanas, né? A gente está 2 semanas adiantado. Mas não tem problema, porque a aula inaugural é só uma aula de apresentação geral do curso. E mesmo assim, mesmo que se perca mais uma aula ou 2, as aulas ficam gravadas e são disponibilizadas
para quem perder. Então Mesmo não tem assim, problema. agiliza aí a sua parte, né? Para não deixar para a Claro, última hora. gente, participem da aula porque é muito melhor, né? Certo? Agora, dica de livro. Dica dele. Olha, gente, esse livro mudou minha vida, hein? Na boa. Eu li a primeira vez, eu era bem jovem. É um livro antigo. Tá enquadrando bem aí? A Vida Secreta das Plantas. A Vida Secreta das Plantas. É do Peter Tompkins e as ilustrações são do Christopher Bird. Então, esse é um livro fantástico que ele fala basicamente sobre o reino vegetal, mas de uma forma psicoenergética e espiritual. Então ele começa com testes científicos que foram feitos em laboratórios por cientistas que mostram cabalmente que as plantas pensam, que as plantas conhecem as pessoas e que as plantas, inclusive, percebem as intenções e os pensamentos das pessoas. As plantas interagem entre si, trocam informações, tanto energeticamente como quimicamente. As plantas percebem todos os seres vivos ao seu redor. E aí ele entra por aí e continua, né? Chegando até a falar sobre as relações entre os seres humanos e os elementais da natureza. Então, é um livro fantástico, imperdível, que eu abordo muito no excelente curso de magia vegetal do Instituto Ubiratã. Qual a editora? Editora, vamos ver. Eu não falei de Círculo do Livro. Ah, é do Círculo do Livro. Não Então, deve. Talvez tenha em outras A editoras. Vida Secreta das Plantas. Oi? Esta? A Vida Secreta das Plantas. Não percam, hein? E você encontra, ó, balatinho. Esse aqui foi comprado no sebo, R$28. Está em perfeitas condições. Nossa, que legal, né? Maravilhoso. Mas você não tinha esse? O que aconteceu com o seu? Ai. Adivinha. Emprestou e não recebeu de volta. Quando você quiser perder um livro, empreste. Eu tenho a minha fila dos imprestáveis, que são aqueles que não saem de casa. Emprestáveis quer dizer que não podem ser emprestados. Não são emprestados. Então, eu ponho como imprestáveis. Engraçado, uma mesma palavra pode ter tanta, né? No caso, é imprestável de não poder ter empréstimos. E daí, vamos agora, então, para o nosso terceiro bloco. Aproveitando as notícias dessa semana, né? Que quando você assistir já estarão, na verdade, terão saído ali, né? Das timelines da semana. Mas elas acabam... Os acontecimentos dessa semana em especial são os acontecimentos que geraram aqui a nossa pauta de hoje, né? E, em paralelo a essa questão do Rio Grande do Sul, teve lá o show da Madonna, né? Que controvérsias, foi legal, não foi legal. Eu tenho minha opinião particular, prefiro não colocar. A Madonna faz parte, né, da nossa adolescência, marcou da nossa juventude, geração, né? Marcou nossa geração e tal. Mas, assim, independentemente de gostar ou não, existe um fato a ser comentado, que é a questão do que é sensual e o que é vulgar, né? E nesse contexto de sensualidade e vulgaridade, a questão da genitalização do sexo, né? Porque você pode ter gostado do show dela, pode não ter gostado do show dela. A questão o que foi mostrado lá é uma coisa que, assim, dentro da hierosofia, a gente não considera, não coloca como uma definição, um conceito de sexo, né? Porque sexo é troca de energia com polaridades, né? A troca prazerosa tem muito a ver com o que a gente está falando no começo, lá, dádiva, né? Você trocar com o outro, né? Você preencher o outro com um pouco de você e ser preenchido com um pouco do outro em você.
Boa. E a abordagem... A dificuldade desse processo é que isso exige, igual a gente estava falando da mediunidade, isso não acontece porque exige vazio de ego. Exato. Você Vacuidade. precisa criar um lugar para o outro em você. Sim, claro. Então, isso, Tem como um é que isso vai vazio, acontecer se a cultura se do você ego tá e da cheio separação? de você, né? É. Então, a abordagem que foi feita no show é uma abordagem do ego e uma abordagem que genitaliza, né? A genitalização do sexo, o que ela acontece é que, assim, transforma o sexo naquele prazer fugaz, físico daquele momento e que muitas vezes nem gera prazer. Muita gente tem dificuldade com isso. Sim. E aí as pessoas começam a se cobrar de uma performance, de um resultado que não tá adequado, porque genitalizar é desprezar o lado realmente prazeroso para o indivíduo do sexo, né? Não o indivíduo do sexo. O indivíduo Né? O do indivíduo do sexo foi bom. Os praticantes da foda. Posso falar? Pode. Eu dou um exemplo nos cursos, nos excelentes cursos de magia sexual no Instituto Biratã, que quem faz sexo só com o corpo é como você comer o papel e jogar fora a bala, né? Porque o corpo é o invólucro, né? Exato. De tudo que nós somos. Então, o corpo é o papel da bala. Então, você interagir só um corpo com outro corpo é como você pegar uma bala muito boa, jogar fora a bala e comer o papel. Quer dizer, não é errado e tal, mas não é, você está perdendo o melhor da festa. Mas é tipo abraçar uma pessoa com o braço. Pois é. Não é esquisito? Exato. Exato, abraçar uma troca, pessoa né? com o braço. Assim, é um gesto, é uma coisa estranha. Se você não ocorreu uma troca... Porque qual é o sentido da gente abraçar uma pessoa? É uma coisa estranha se você parar pra pensar. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Não é estranho o ato de abraçar que você gruda na pessoa e você fica assim, legal. Quando você faz por obrigação é péssimo. Não é né? esquisito? O que você tem? Você tá gostando. Você tá, eu não né? gosto. E no final das contas, a única coisa que é realmente trocada é algum laço químico e emocional, né? Geração de ocitocina. Mas... Quando gera. Exatamente. Sim. Abraçar com o braço não faz sentido. É muito terrível, né? E nesse caminho, nessa linha, né? Que eu estava falando do começo na vulgaridade e na sensualidade, no sábado mesmo, que foi o show da Madonna no sábado à noite, no sábado à tarde eu recebi um videozinho, né? De um experimento que a Dior fez. Eu não sei se é verdade ou mentira. Eu recebi assim, tá? Se não for exatamente esse contexto, me desculpe, mas o filme é real. E aí eles fizeram um experimento e... Quem é Dior? Dior é uma marca. Uma grife. Uma grife de moda, né? Fantástico. Então, eles pegaram vestidos e roupas ali da década de 50, 60, 70 e vestiram mulheres, modelos, né? De forma muito elegante. E essas mulheres andaram na rua, sentaram em cafés. Tudo foi feito em Paris, que já é um ambiente muito propício para a elegância, né? Tem esse glamour assim da moda e tal. E aí o filme, na verdade, é um experimento social. Se for isso mesmo, se não for, continua sendo um experimento social. Porque o mais legal não é ver tanto a modelo vestida e bem arrumada, é ver a reação das pessoas àquele fato. E, obviamente, que uma modelo, eles escolheram moças que têm uma postura bonita, tem uma beleza, tem uma sensualidade, mesmo estando, sem ser moralista, tá, gente? Mas mesmo estando inteiramente vestida, ela é sensual. Sim. Né? Então a sensualidade, ela não precisa, não depende de roupa. Olha a globeleza, né? Olha a globeleza, a pelada, Valéria. Pintada, todo mundo finge que ela não tá pelada, porque ela tá pintada, né? A de hoje, né? Não estamos vendo o mamilinho de ninguém. A anterior, coisa... ela era muito bonita, simpática, tinha sensualidade. A outra... Então, mas a parada é isso. As duas estão peladas. Qual é... Existe uma sensual e uma não Exato. é. Não é sobre o ser, corpo. é o ser, não é sobre Isso o corpo. É muito legal. Agora, ninguém
ninguém vai dizer que Madonna e Anitta estavam sensuais, me desculpa. Não. Vocês podem dizer que elas são bonitas, podem dizer o que for, o que vocês quiserem na mente de cada um. Mas não tinha uma transpiração de sensualidade. Sensual, né? não é? Porque a sensualidade é exatamente isso. É a elegância interior, né? Elegância, aliás, é uma coisa que está em falta. A elegância interior, algo que você transpira, você inspira pelas pessoas, né? E o filme da Dior... Ser sensual, né? Exato. Você sempre fala da Zelinda, né? É. Nossa. Zelinda é linda, né? Zelinda é linda. E nessa questão da Dior, o que a gente percebe ali, se vocês verem, no Instagram sempre tem trechos desse, uma moça andando, um trecho desse filme sempre parece, assim, ela tá andando toda vestida e as pessoas olham. Não tem um olhar de cobiça sexual, nem de homens nem de mulheres, de luxúria. Existe um olhar de admiração. Sexo, né? É como se a própria deusa estivesse em terra. É. As pessoas fazem essas expressões. Tem mulheres que olham com cara feia. Tem algumas em especial que nossa, marcante. Um dia a gente fala sobre recalque. Inveja. Mas a grande parte das pessoas olha com admiração. E os homens na totalidade, moços de diferentes idades, senhores de idade, garotos, olha com um olhar, né, como se a própria deusa estivesse ali e eles estivessem vendo uma divindade mesmo. E ela só está bem vestida, andando de forma elegante, sim, né? Algumas até a roupa não é tão maravilhosa assim, mas a forma como a pessoa se coloca no mundo, inspirando sensualidade. E tem algumas partes nesse filme que é uma moça, ela tá com um leque, tá de unhas vermelhas e tal, que são símbolos também de sensualidade, mas a forma como só aparece o rosto e o leque. Uma hora ela esconde todo o rosto, só tá o olhar. Como que inspira sensualidade? Então, não é o corpo da pessoa que o Arthur acabou de falar. É a sua postura. É você. Eu falei lá no Lean Podcast sobre isso, né? E aí, gente, quando algumas mulheres que estavam bem vestidas também passam ao lado dessa moça, ela se sente um pouco inferior na postura dela, tá? Porque ela está bem vestida, mas ela não está transmitindo essa elegância, sensualidade, que é uma coisa que toda mulher, vou falar de mulher, né? Uhum. Toda mulher pode fazer, né? Se você está se sentindo um canal, entre aspas, na questão a gente está falando de mediunidade e tal. Se você se sente um canal da deusa, não importa a sua idade, se você é baixa, se você é alta, se você é magra, se você está mais gorda, não importa. Importa o que você está transmitindo, né? Porque você se sente mesmo um canal, um invólucro. Mas tem que cuidar do invólucro. Desculpa aí quem está muito acima do peso, porque aí já não é saúde. Tá? Eu sei que tem todo um movimento, cada pessoa tem um corpo, tem pessoa que tem uma natureza maior, outra natureza menor, mas assim, mesmo as magras, as médias, as mais gordas, saúde, transpirar saúde, a sensualidade também tem a ver com saúde, tá? E saúde não é também só corpo físico, né? Porque um olhar de uma pessoa doente é muito diferente de um olhar de uma pessoa saudável. Peraí, fala, desculpa. É que tem um filme muito legal que ilustra isso. Eu não lembro o nome do filme, porque eu não preparei isso. É com o Antônio Bandeiras. Claro que é. É baseado num caso real, que é um professor de dança, que ele vai fazer um trabalho voluntário, se não me engano, numa escola dessas dos Estados Unidos, mas que só tem aqueles alunos barra pesada, assim, né, que não tiveram acesso à cultura, não tiveram acesso à educação. A maioria vem de famílias destroçadas e tal. Então é aquela molecada que cresceu na rua. Sim. E as meninas, elas, né, do filme, que são as alunas, e os rapazes também, no caso estamos falando de mulheres, elas são bonitas, né? Elas têm os corpos bonitos e tal, mas elas até então tinham aquela atitude assim, meio maloqueira, né? E ninguém nem estava querendo muito comprar esse negócio da dança. Aí ele leva uma moça que é aluna dele, adiantada, que participa do
de concursos de dança e tal. Então ela aparece lá, vestida, né, produzida para a dança que ela faz. Era um tango, se não me engano. Eu acho que é Vem Dançar Comigo esse filme. Então, eu não sei se é esse aí. Ou é Dança que, Comigo então, ou Vem Dançar Comigo. São tem os dois um filmes. Um é do Richard Gere e outro é do Antônio Bandeiras. Isso, por isso que eu não tenho. Acho que deve esse ser. é Vem Dançar Comigo. E aí, ele dança com essa moça, que é aluna adiantada, e fazem um show, né, de tango. E ela esbanja sensual. Os dois, né? Os dois. Ele também tem uma postura impecável, muito elegante. Então, essa elegância, essa sensualidade. Os rapazes ficam assim, né? Sim. Tipo, eu nem sabia que uma mulher podia inspirar essa, né? essa transmitir isso. sensualidade, né? Então é uma cena muito, muito, Sim. muito marcante que ilustra exatamente isso. E eu vi no Instagram essa semana uma senhora de idade que usava aquela muleta com 2 pés, sabe? Que vai andando. E aí ela desce do metrô e tem um cara na rua chamando pessoas para dançar e ninguém vai. Quem vai dançar comigo? Quem vai dançar comigo? Ela fala, eu vou. Aí a senhora, gente, com mais de 80 anos, Muito senhora bom, mesmo, muito bom. ela põe a bengala de lado, o moço tem que segurar ela para dançar, e ele fala, dança tango? Ela falou, danço. E a senhorinha dançando tango, a expressão, a forma como ela dança, se transforma, aí começa ela a transpirar a sensualidade. Sim, mesmo. Momento e mágico. Os garotos ficam assim, ó, que legal. olhando Caraca, que legal. uma senhora, né, que assim, aparentemente, o que ela teria para doar de energia sexual, de sensualidade? A hora que ela começa a dançar, ela transpira isso e as pessoas se sentem, percebem essa energia, né? Da hora. Porque a vulgaridade, ela leva à genitalização, à objetificação, né? A um comportamento, às vezes, depois violento em relação à sexualidade, porque as pessoas ficam reprimindo aquilo, né? E a sensualidade, ela inspira, no primeiro momento, a admiração. E a admiração faz com que um eventual contato, um eventual sexo, de alguma forma, genital ou não, que aconteça depois disso, ele parte parte da admiração, parte de uma energia que você está projetando para o outro boa. Você está admirando, então falando, nossa, eu queria trocar com você, não é? Eu queria roubar. Eu quero te roubar, eu quero roubar, exato, do primeiro. Eu quero me roubo. servir de você, eu quero que você me sirva, Tem né? uma coisa muito uma coisa do doar. Tem uma coisa impressionante que eu me lembrei agora, que se não perde o vínculo com a... quando a gente fazia aquele curso de Tantra com a Padmini, a gente fazia curso de Tantra. Era muito legal mesmo. Que o Tantra, todo mundo sabe, tem a ver com sexualidade, com energia sexual e tudo. Uma das práticas que ela usava bastante era mostrar a divindade interior de cada pessoa que você ia interagir. Então, antes de você chegar na questão de qualquer tipo de interação física, você já estava vendo aquela energia da deusa, né, ou do deus, conforme o caso. Você já estava identificando aquilo muito antes. Sim. Então, é exatamente o que você estava falando. Para gerar admiração. Em primeiro lugar, a admiração, né? É. Por aquele ser. Antes de você chegar na questão do corpo físico. E esse negócio do roubar é a antidádiva. Exato. É a antidádiva. Porque quando você tem admiração, né, você vê um artista famoso, você quer ir lá, você quer levar um buquê de flores, você quer levar um mimo, você quer levar um presente, você quer levar uma palavra de... Você quer levar qualquer coisa, você quer oferecer uma dádiva. É. Então, no caso, é a mesma coisa. Né? Tanto para homens em relação a mulheres, quanto para mulheres em relação a homens, né? Porque até a própria colocação lá no show,
eu não assisti, foi o Carlos que me contou, tá? De quando entram homens para servi-las, elas estão lá sentadas, simulando um sexo oral, etc. Eu vou explicar o contexto, que senão fica muito vago para quem não viu. Tá. Estão as duas, Madonna e Anitta, elas se sentam num sofás grandes e abrem as pernas de frente para a câmera. Aí entram... Que já é vulgar, né? Muito vulgar. Aí já entra um monte de homens vestindo só sunguinhas, homens musculosos vestindo sunguinhas mínimas, quase um fio dental, e vão sucessivamente se ajoelhando ali na frente de cada uma delas e simulando que estão fazendo sexo oral nas duas. Enquanto isso, elas, em tom de deboche, vão erguendo plaquinhas com a nota, né? 8,5, 7, 6, tipo, avaliando o serviço que está sendo prestado. Ou seja, uma objetificação. Objetificação de ambas as partes. E uma vulgarização também. Vulgaridade na postura e objetificação de ambas as partes, porque aí o homem é um objeto para me servir e eu sou um objeto que estou ali para ser manipulada, né? Então, é uma questão de tudo que nós aqui... É o oposto do que a gente coloca como sadio, né? E não somos nada moralistas, tá? É uma questão mesmo de colocar as coisas no lugar. Pagãos, pelo amor de Deus. Porque a questão da sensualidade moralista tem cada vez saído mais do escopo. Não se fala mais em sensualidade. E tanto que essas moças são olhadas com cara feia. Algumas mulheres olham elas com cara feia. A da Dior, você está falando? Da Dior, então, né? E as outras duas estão sendo, entre aspas, admiradas, mas num comportamento extremamente vulgar. E aí... Mas, sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Isso aconteceu comigo recentemente. E eu gosto também de escancarar as coisas, né? Eu tava no Instagram... E aí eu tava passando, assim, feed, de repente uma loira linda, nossa, maravilhosa. Eu falei, caraca, mano, que é isso, velho? Eu fiquei, assim, impressionado. É uma das pessoas mais bonitas que eu já vi, assim, pro meu gosto pessoal. Cara, divina, linda, maravilhosa. Aí eu entrei no perfil dela e falei, caraca, eu preciso ver. Eu tava vendo fotos, legal. Pá, vestidão, linda. Aí eu fui olhar na bio, aqui tem meu OnlyFans e tal, e tal. E aí eu me encontrei nesse momento, eu falei, e aí? Será que eu vou? Eu pagaria uma grana pra ver essa mina pelada. Aí eu falei, será que eu vou? Aí eu olhei lá, aí eu falei assim, mano, eu realmente me consultei. Tinha uma parte de mim que falou... Sempre tem, né? Tinha uma parte de mim que tava assim. Nossa, e essa biquetinha aí, hein? Que você não mostrou ainda, hein? E aceitei isso. Falei, ok, tem essa parte. Eu falei, e o resto? O que pensa? Aí eu falei assim, aí o resto tava assim, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu falei, por que não faz isso? Que é isso? Eu quero ver piquetinha. Aí o resto tava assim, não faz isso não. Aí eu falei, por quê? Aí eu falei assim, porque vai perder o mistério. E ela vai deixar de ser sensual. Eu falei, caraca, mano, olha que tapa na minha cara. Porque... Se eu visse, ia acabar justamente o jogo. Ia acabar, a sensualidade ia acabar, por quê? Porque ia acabar o mistério. Olha, eu te entrego até aqui. Ah, sim, porque com certeza sempre vai ter uma estrelinha no bico do peito, Exato. Que é o que a gente combate. Porque, exatamente, eu sou super contra. Que eu lembrei daquelas. Eu sou super contra. Não me ponha... Quer tirar foto pelada? Põe a foto pelada inteira. Tá bonito. O ser humano é isso. É isso que você é. Agora, não fica pondo estrelinha no biquinho do peito e fazendo pose, porque você vai estar vestindo
uma máscara. O Né? Se pelado, é pra tirar, o pelado tire inteiro tudo. não tem Exato, glamour. exato. Não tem glamour, é Tire natural. tudo, tire tudo. É natural. E fique natural o que você é. E Cê- todo mundo é bonito assim. Agora, ficar fazendo caras e bocas com estrelinha no bico, porque você sabe que a pessoa não tá vendo tudo. Aí Então, é manipulação. E o legal é que, por exemplo, dessa moça aí que você estava falando das modelos, né? Se elas estivessem peladas, elas não atrariam o olhar de Não. admiração. Não. Ele iria direto pro olhar de caralho, ou surpresa, ou choque, ou cobiça. Mas ela não ia pro... Não, se ela tivesse só pelada, sem salto alto, sem nenhum Isso, fetiche. é isso que eu tô falando. Iam falar, nossa, olha que bonito Então, aí esse ser. é a beleza Aí natural. É a beleza da pessoa. A beleza natural. Agora, pôs um salto, vai andar pelada de salto alto ou de lingerie, já entrou aí fetiche. Um fetiche, uma coisa. Mas o que não significa que ela não pode ser elegante e sensual, hein? Exato. Tá? Porque aí é a pessoa, Mas é é a que também postura da pessoa. Como ela vai andar. Sim. Né? É que A também Lady faz parte do Godiva. mistério da deusa sempre ter algo a mais. Sim, algo Sempre tem algo velado, velado. não escondido. É isso. Velado. Isso é muito... Ô, aprofunda nisso aí. Velado. A No diferença próximo, entre já velado acabou. e escondido... No próximo a gente fala. Isso é muito Então, bom. Porque não é Isso é esconder muito para bom. fazer caras e bocas. É algo sempre numa penumbra, assim, sabe? É o que você tá falando do Que leque, né? É só com o olho. exatamente, do leque. É o mistério. É um Isso é mistério. muito legal. É o do feminino, Porque tem a ver o mistério. por que a gente... Qualquer coisa que seja velado, a gente fica fascinado por aquilo, né? Manter a fascinação. Se a gente tivesse todas as respostas do universo, a gente não seria fascinado pelo Não. universo, por exemplo. Tem que ter a lua, por exemplo. Por que ela causa tanta Então, e aí eu admiração? tive essa sabedoria de ver que se eu visse ela pelada, ia acabar a minha fascinação. E ela não Sim. ia estar pelada, você ia ver. Ela ia estar fazendo algum jogo de cena Mas de às manipulação. vezes tem Vamos lá? filmes, não tem? Tem coisas ao vivo, não é isso? OnlyFans? Eu nunca entrei Acho que é, nada eu também não. disso. A única vez que eu pensei Eu em nunca entrar... entrei nada disso. A única vez que eu pensei nem em entrar, sei que eu falei, como é essa que é. é linda mesmo. Mas pra entrar já se paga. É uma assinatura, tipo é uma plataforma. Mas não é aquela coisa que as pessoas ficam depositando dinheiro pra ela fazer tal coisa. Escuta, vamos que Isso já aí acho que é acabou. outra coisa. Mocinhos, Eu ouvi você dizer paga... depois que vocês isso. É? conversem assim, Cavo. Acabou Pô, o eu tempo. nunca Vamos fui, pra dica então. da semana. Dica da semana. OnlyFans, imagina. É, Isso é é. maravilhoso, né? É o OnlyFans de quem mesmo? É. Esqueci o nome dele. Não, eu não curto. Aí a gente não sinceramente. recebeu nenhuma pergunta até hoje, né? Aí vai ser a pergunta no qual? Qual quem é o a moça? OnlyFans da... Qual é a moça? Antes do OnlyFans, se você que está assistindo ainda não se inscreveu no canal do Instituto Biratã, tá vacilando, hein? Então se inscreva, curta, comente e compartilhe essa mensagem que a gente traz aqui no podcast com os seus amigos. Ou como diz o Oi Luiz, que é um canal muito legal, se você gostou, compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Brilhante. Né? Bom, dica da semana. Eu gosto de trazer sempre coisas muito simples, porque o que funciona na vida da gente é o simples muito bem feito. Então, a dica dessa semana: uma colher de sopa bem cheia de azeite de oliva extra virgem, todas as noites antes de dormir. Uma colher de sopa bem cheia, lotada, de azeite de oliva extra virgem antes de dormir, todas as noites. Pô, mas o que faz isso daí? Cara, é uma loucura, uma loucura. O azeite de oliva extra virgem melhora a qualidade do sono, começa daí. Melhora a qualidade do sono. Se você é aquela pessoa como eu era, que acorda de fome no meio da noite, o azeite de oliva extra virgem ajuda você a não acordar de fome no meio da noite. Quem faz dieta é um inferno, principalmente no começo. Então, primeira coisa. Segundo, reduz o colesterol ruim e eleva o colesterol bom, porque tem o colesterol bom que a gente precisa dele. Terceiro, protege o coração. Melhora o trabalho lá do carburador, né, do coração. Tá pensando em terminar? Azeite de oliva, né? Limpa
os vasos sanguíneos daquelas placas de gordura, placas de ateroma. Ajuda você a eliminar as placas de ateroma. Ajuda a emagrecer. No meu caso, maravilhoso, né? Comecei a usar há pouco tempo, mas já estou sentindo bons resultados. Tá? Ajuda a emagrecer. E como se não bastasse, o azeite de oliva extra virgem, se você consumir direitinho, do jeito que eu estou falando, protege contra vários e vários tipos de câncer. Então, é maravilhoso. Agora, compre um azeite de boa procedência, porque tem muito azeite por aí que não é azeite, né? Então, vê direitinho, tá? Mas vale muito a pena azeite de oliva, ok? Beleza? Dica da semana. Então, gente, muito grata. Obrigada ao Podcastle. Obrigado, Improclube. Junta aqui as canequinhas no brinde. Arthur, você também. E até a semana que vem. Tá bom, gente? Beijo, tchau.